Manuel Francisco dos Santos era Mané Garrincha ou apenas Garrincha. Ele contava em entrevistas como ganhou esse apelido. O Garrincha foi minha irmã. É que eu tinha o hábito de caçar passarinho e existia um passarinho chamado Garrincha. Então minha irmã um dia me viu pegar o passarinho e fazer uma covardia com o passarinho, então falou que eu ia chamar Garrincha. Então por isso ficou o nome Garrincha. Ele nasceu na cidade de Magé, no bairro de Pau Grande, no Rio de Janeiro. De família humilde, foi criado com mais 15 irmãos. E olha só que história sinistra. Segundo boatos, ele era fruto de uma relação incestuosa do seu pai com sua irmã mais velha, um fato que nunca foi provado. Como todo garoto pobre da periferia, ele jogava bola no campinho do bairro e era tão bom que foi fazer teste no Vasco e Fluminense, mas foi recusado por causa das pernas tortas. E acredite se quiser, por um tempo ele nem sabia que tinha as pernas tortas. Quando eu era mais novo, quando eu jogava lá na minha terra, em Pau Grande, eu nunca notei nada na minha perna torta. Depois que eu vim em Botafogo, o pessoal falou que eu tinha a perna torta. Sua perna direita era 6 centímetros mais curta que a esquerda. Naquelas condições, era quase um milagre ele andar normalmente, quanto mais jogar futebol. Ele começou a carreira no Botafogo em 1953, onde ficou 12 anos, ganhou muitos títulos e foi bicampeão mundial pela seleção nas Copas de 58 e 62. Suas pernas tortas só o ajudaram. Com seus dribles rápidos e desconcertantes, era quase impossível de ser marcado. Por isso ele ficou conhecido como o anjo das pernas tortas. Enquanto os gringos olhavam para minha perna torta, dizendo que cara não joga nada e tal, eu ia pegando a bola, ia passando por eles e ia fazendo meus gols, dando as bolas para fazer gol. Na Copa de 62, ele e o Pelé eram as maiores estrelas da seleção. Sabe o que ele achava do Pelé ser o rei? Pelé era um homem gol. Eu sempre fui um homem que preparava a jogada pro Pelé. Dele não tem nada que falar, para mim ele é um amigo, é o rei do futebol, tudo bem. Eu fico sendo no segundo plano. Eu estou feliz com isso. Ele dizia que não ficou rico igual Pelé porque não teve sorte com amigos. Então, ele achou amigo para que fizesse tudo isso de bom para ele. Eu nunca tive a sorte nesse ponto. Eu só tive pessoa que, não vamos dizer me roubar, mas que me desse de uns díbulos para lá, outro para cá, eu quando chegava não tinha mais nada. Também dizia que não gastava muito e tinha o suficiente para viver. Eu não ganhei muito dinheiro não, mas não gastei não. Eu não sou uma pessoa de gastar dinheiro à toa não. Eu acho que a única coisa que eu gasto mais dinheiro é comprando cigarro para fumar. E minha vida de casa. Mas nunca fui de farra, de boate, dessas coisas, não gosto não. O fato é que ele não investia seu dinheiro, só queria saber de gastar. E também tinha outro problema. Alguns espertinhos à sua volta se aproveitavam da sua ingenuidade. Com isso, ele perdeu muito dinheiro em negócios mal feitos. Sua vida pessoal era bem conturbada. Em 1966, ele largou a esposa com 8 filhas e foi viver com a cantora Elza Soares. Porém, foram 15 anos de um casamento bem conturbado também. Além do alcoolismo e as traições, ela também o acusou de agressões. Sua vida financeira era tão bagunçada que teve uma época que ele ficou devendo milhares de cruzeiros em pensões e a ex-esposa sustentava as filhas apenas com seu auxílio-doença. Garrincha e Elza Soares tiveram apenas um filho que ficou conhecido como Garrinchinha. O menino morreu num acidente de carro aos 9 anos de idade em 1986, 3 anos após a morte do pai. Ele teve 2 filhos com uma conterrânea da sua cidade, um menino e uma menina. Porém, só os conheceu quando já eram adolescentes. O menino ficou conhecido como Neném Garrincha e até treinou no juvenil do Fluminense. Ele também morreu num acidente de carro em Portugal em 1992. Garrincha também teve um filho sueco que nunca conheceu. Depois de 12 anos brilhando no Botafogo com futebol de altíssimo nível, em 1966 ele foi para o Corinthians, porém já não jogava mais como antes. E um dos motivos era a grave lesão no joelho, e tinha também o alcoolismo. Numa entrevista ele disse qual foi o dia mais triste da sua vida. O dia mais difícil da minha vida foi quando um médico chegou na minha casa pedindo que eu assinasse um papel para operar meu joelho e eu disse que não. Foi o dia mais triste da minha vida, foi esse. Nem dia, foi uma noite. E essa foi uma grande besteira que ele fez, por isso ficou desacreditado. Então o pessoal achava que meu joelho estava podre, que não tinha nada, mas você sabe que ninguém me acreditou mais.
Eu acho que depois daquilo tudo que eu fiz, pensando que era uma boa para mim, me prejudicou bastante e ninguém passou a acreditar mais em mim porque sabia, pensava que meu joelho estava, como português, bichado, né? Já no final da carreira, ele passou por alguns times, entre eles Fortaleza, Flamengo, mas sem nenhum protagonismo. Em 1972, encerrou a carreira no Olaria. Na sua despedida, foi realizado um jogo no Maracanã entre a seleção brasileira e os estrangeiros que atuavam no Brasil. E todo o dinheiro arrecadado foi para ele. Sabe o que ele fez com o dinheiro? Calma, que foi uma coisa boa. Aquele jogo foi para mim. Então, eu naquela época, eu tinha 2 filhas casadas, agora tenho 3. Comprei 2 casas para ela, para as 2 casadas. E comprei 6 apartamentos para minhas filhas. O restante do dinheiro, que foi 1 bilhão e 300, sobrou 900 e poucos milhões, que eu comprei uma casa para mim em Jacarepaguá, na Barra do Tijuca. Custou 600 milhões. Quer dizer, fiquei com 300 e pouco, botei na caderneta de poupança e que está lá até hoje. Já vendi minha casa da Barra, já comprei outra, já fiz uma opção de coisa. Na mesma entrevista, ele disse qual era a sua maior mágoa. Bem, a minha mágoa foi ter tomado 6 injeções no meu joelho e parado assim, rápido do futebol. O grande problema do Garrincha foi o alcoolismo. Ele gostava de tomar umas. Tem que nascer a pessoa que não gosta de tomar a sua cerveja e sua caipirinha, né, seu uísque. Eu já sou mais pobre, eu tenho que tomar a caipirinha mesmo, uma cervejinha. O uísque é muito caro, o uísque bom, né? O problema é que ele tinha um vício que não conseguia controlar. Por causa disso, ele se envolveu em alguns acidentes de trânsito dirigindo embriagado, e um deles foi bem grave, que tirou a vida da sua sogra, mãe da Elza Soares. Seus últimos dias foram bem tristes. Falido e completamente entregue ao vício, dizem que ele ficou tão depressivo que tentou tirar sua vida pelo menos 2 vezes. 1 ano antes da sua morte, ele foi internado 8 vezes por causa do alcoolismo. No dia 20 de janeiro de 1983, Mané Garrincha faleceu vítima de uma cirrose hepática no fígado causada pelo excesso de álcool. Ele tinha apenas 49 anos de idade. E este foi só um resumo da história do Mané Garrincha, uma das trajetórias mais incríveis e também mais tristes da história do futebol. Em homenagem ao camisa 7, Moacir Franco compôs a canção Balada número 7. Hoje na Europa há uma centena de jogadores brasileiros ganhando num dia o que o Mané Garrincha não ganhou a vida inteira. Mas podem jogar a vida inteira e não vão jogar o que ele jogou um dia. Cadê você? Cadê você? Vai! O que era doce, o que não era.